Pantera Negra 2 terá uma difícil missão de fazer um tributo a Chadwick Boseman e ao mesmo tempo dar continuidade à história de Wakanda, trazendo novos personagens e uma nova Pantera Negra, ou devo dizer, novos Panteras Negras, no plural. Venham comigo até o final desse vídeo, no qual contarei o que podemos esperar e as minhas expectativas para esse grande filme, que novamente terá a direção do excelente diretor Ryan Coogler. Não se esqueçam de deixar o like se gostarem do vídeo e se inscreverem no canal para não perder mais conteúdos como esse e outros conteúdos da cultura pop. Já comenta aí também as suas expectativas para esse filme que promete ser o melhor dessa fase atual da Marvel. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Então eu creio que o filme ele vai começar abordando a morte do rei T'Challa. Na minha visão, eles vão fazer com que o T'Challa tenha morrido como seu ator, o Chadwick Boseman, que no caso é um câncer de cólon. Para quem não sabe, o Chadwick ele faleceu devido a um câncer de cólon. Ele lutava contra a doença desde 2016 e apesar de não ter sido publicado na época em que ele descobriu, Chadwick continuou atuando por mais alguns anos. Em 2018, ele fez o primeiro filme do Pantera Negra. Então eu acho que o T'Challa ele vai ter morrido também devido a um câncer. Eu acho que é importante isso até pela memória do Chadwick, pra você não ter que colocar um ator ali pra fazer o Pantera Negra só morrendo, sabe? Eu acho meio forçado, eu acho meio ruim até pra memória do Chadwick, né? Sem contar que isso também pode conscientizar os fãs sobre o câncer, né? É uma doença que não tem idade, né? Então eu acho que é muito importante conscientizar as crianças, os adultos, né? Todas as faixas etárias sobre o câncer. E aí logo após a morte de seu rei, eu creio que o Wakanda passará por um momento de luto, o que fará com que outras nações de outros lugares do mundo, principalmente nações imperialistas, né? Nações imperialistas, voltem seus olhos para esse reino que tem um dos minérios mais raros do planeta, o Vibranium. Eu creio então que essas nações começarão esforços para atacar o Wakanda em seu momento frágil e roubarem esse minério deles. No trailer podemos ver que temos uma espécie de templo pegando fogo e uma personagem que parece a Shuri, que é interpretada pela Letitia Wright, dentro dele, o que pode ser um dos ataques ao Wakanda, que posteriormente deixará esse lugar em chamas. Ainda nesse primeiro teaser e uma cena mais pra frente, nós vemos a rainha Ramonda discursando. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Porém, isso pode ser meio que uma despistada do trailer, pois quando mostra ela entrando em uma espécie de reunião da ONU, imaginamos que esse seja o local do discurso. Porém, vemos mais pra frente onde ela está, e atrás dela parece ter tipo o trono de Wakanda, né? E a roupa também tá bem diferente, então provavelmente ela não faz esse discurso na ONU, ela faz outra espécie de discurso na ONU. Pode ser que seja com o mesmo teor, mas esse discurso que aparece no trailer, ela não está fazendo na ONU ali, é mais em Wakanda ali, provavelmente falando pra algum aliado dela, ou até mesmo algum inimigo, né? Talvez algum líder dessas nações aí, que queira ir lá meio que barganhar sobre o Vibranium, ou algum outro minério de Wakanda, né? Alguma outra tecnologia, no caso. E uma coisa que eu queria comentar é como a Angela Bassett traz essa carga emocional pra esse discurso, né? Só pelo trailer dá pra perceber que a carga emocional tá ali, ela tá fazendo muito bem esse papel. Eu já adianto aqui que ela concorrerá ao Oscar, certamente, só por esse discurso já dá pra saber, né? Porque eu sou especialista, né? Cinema é com o pai. Eu tenho certeza, porque esse discurso foi muito emocionante, ele me arrepiou. Na primeira vez que eu assisti esse trailer, eu assisti esse trailer várias vezes pra gravar esse vídeo, né? Mas a primeira vez que eu ouvi esse discurso, eu fiquei todo arrepiado, achei muito bom. É muito boa, a Angela Bassett vai estar maravilhosa nesse filme, eu tenho certeza. Esse filme vai me fazer chorar, eu tenho certeza que esse filme vai ser pra chorar muito. Uma outra coisa que esse filme irá fazer vai ser apresentar personagens novos, como por exemplo a Riri Williams, que também é chamada de Coração de Ferro, né? Ela é interpretada pela Dominique Thorne e eu acho que ela vai ser introduzida na trama desse jeito. Eu creio que na iminente guerra que está por vir entre o povo de Wakanda e o povo de Talokan, que eu vou falar mais pra frente, né, sobre o povo de Talokan, que é o povo do Namor, a Shuri precisará de pessoas qualificadas e que façam armaduras ao seu lado. Como o Tony Stark fez em Guerra Civil ao trazer o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, para o lado dele quando ele foi lutar contra o Capitão América e os aliados do Capitão América, lembra? Mais ou menos nessa vibe, tá ligado? Lembrando que isso é só uma especulação, como eu sempre digo. Eu não manjo nada de cinema, HQs e tudo mais. É só uma especulação de uma pessoa que adora cinema e que gosta de teorizar em cima de coisas que não tem nada, né?
Eu espero ver bastante dessa personagem nova, pois ela será muito importante no futuro do MCU. Falando agora sobre o Namor, o seu reino se chama Talocan, que é um derivado do nome Talocan, que é um tipo de paraíso na cultura azteca. Isso porque a Marvel quer se desprender do nome Atlântida, que já é usado pelo Aquaman no universo da DC, né? Isso se ainda existe esse universo da DC, não sei, né? Não dá pra saber, nunca dá pra saber. Mas é algo bem legal, afinal a Marvel consegue falar sobre uma cultura azteca bem rica e que tem muito a agregar em seus filmes. Creio que esse filme irá contar o começo da história do Namor, que será interpretado pelo Tenoch Huerta, desde seu nascimento até como ele se tornou o líder desse reino de Talocan. Porém, creio também que esse filme não se aprofundará muito nesses detalhes, até para não ser um filme 100% de origem, né? Temos personagens pré-estabelecidos e personagens novos, então não dá tempo ali de fazer um filme de origem, então tem que ser um filme ali, uma sequência com apresentação de personagens novos, né? É o que eu acho que vai acontecer. Na minha teoria, o Namor ele perceberia que seu reino está sendo ameaçado de algum jeito por Wakanda. Seja por estar realmente, ou seja, o Wakanda estaria fazendo algo que estivesse prejudicando o reino de Talocan. E aí por isso ele tentaria conversar com a rainha Ramonda, né? Porque tem em um dos trailers ali a gente vê ele conversando com a rainha Ramonda, né? Então pode ser que ele esteja tendo um diálogo com ela, mas sem sucesso, né? O diálogo não foi pra frente. Então ele meio que decide entrar em guerra pra proteger o país dele. Mas eu acho que seria por outro lado. Creio que as nações que quisessem o poder de Wakanda, como eu já havia mencionado no começo do vídeo, estivesse fazendo algo que prejudicasse Talocan e ele pensasse, né, o Namor, pensasse que fosse o Wakanda, o que causaria uma espécie de rixa entre eles por um mal entendido. Na hora que eu tava escrevendo isso, nossa, eu sou um gênio. Mas falando em voz alta, parece até meio que uma história de criança isso, né? Mas, enfim, é o que deu pra pensar, né, minha teoria. Se não foi isso, tudo bem, acontece. Por isso que é uma teoria, né, eu gosto de ficar teorizando. Então, eu creio que seja isso, né? Mas aí vai uma pergunta que eu faço pra vocês. Será que Talocan e Wakanda se unirão pra enfrentar um inimigo em comum? Ou vocês acham que o Namor será o único vilão do filme? Deixem aí nos comentários aí que eu vou ler e vou responder todos. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários antes de ouvir minha opinião, pra vocês não serem influenciados por esse grande influencer que eu sou, né? Não, mentira, não sou não, sou influencer não, pelo amor de Deus. Eu acho que eles podem trazer um vilão em comum para esses dois lados se unirem. Eu não sei exatamente quem, mas quem sabe as nações que eu mencionei antes. Como se fossem os países colonizadores e imperialistas vindo tentar conquistar ambos os reinos e eles tendo que se unir para proteger os seus povos. Pode ser que não seja nada disso, mas é uma das coisas que eu pensei que o Coogler poderia fazer. Ou não, porque ele é um cara que entende da coisa e eu só sou um cara falando com a câmera e falando minhas loucuras, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que vai ter algum inimigo em comum aí? Deixa nos comentários. Falando rapidamente aqui sobre a origem do Namor, ele é um personagem que foi criado em 1939, né? Enquanto o Aquaman da DC foi criado em 1941. Então muitas pessoas acham que o Aquaman veio primeiro, mas não. O Namor ele foi o primeiro personagem a aparecer. Ele foi criado pelo escritor e desenhista Bill Everest. E as suas origens estão relacionadas à lendária cidade perdida de Atlântida. Ele era filho da princesa Fen, que era herdeira direta do trono do imperador Takor. E o seu pai era o norte-americano Leonard Mackenzie. E nas HQs, o Namor pertence a uma raça chamada Mermanos. Ele possui uma herança genética em comum. Essa coisa de ser filho de uma Atlântida com um homem humano é o que a gente vê no Aquaman também, né? Então, logicamente, a Marvel e a DC sempre fazem isso, né? De um copiar o outro. A gente vê isso bem presente até na origem dos dois personagens, que é o Aquaman e o Namor, né? E esse lance da genética dele ser diferente, até porque o Namor, ele é considerado como sendo o primeiro mutante, né? Então, será que a Marvel já vai dar mais uns passos aí dos X-Men? Porque a gente já teve em Miss Marvel, né, o relato dela ser uma mutante, né? O amigo dela, o Bruno, fala pra ela, né, que encontrou genes diferentes, né, no organismo dela ali, não sei direito, mas encontrou genes diferentes ali. Então pode ser que ela seja uma mutante. Então ela seria a primeira mutante do MCU e agora o Namor vai chegar pra ser o segundo mutante, será? Não sei, vamos deixar aí nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também. Eu creio que as cenas de ação estarão impecáveis, dando bastante destaque para a Nakia, personagem da Lupita Nyong'o, a Okoye, que é interpretada pela Danai, e a NECA, interpretada pela Micaela Coel. Sem contar, claro, o povo de Talocan. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre o M'Baku, e como ele pode ser um dos Panteras Negras no filme. Talvez eu esteja maluco, bem maluco agora, falando sério, mas quando o trailer mostra o discurso da Angela Bassett,
o M'Baku ele aparece vestido que parece o traje do Pantera Negra por baixo de um casaco de peles. Eu não entendo de moda, eu não sei se é um casaco de peles aquilo ali, me desculpa, realmente, eu não sei. Mas pra mim parece um casaco de pele ali, até porque eu não manjo de nada, né? O que me leva a pensar no seguinte: será que tentaram colocar o M'Baku como Pantera, mas ele morre em um confronto contra o Namor, e aí posteriormente a Shuri assume? Ou terão 2 Panteras Negras? Eu não sei se é possível ter 2 Panteras Negras, mas vem comigo na minha loucura que eu vou explicar tudo. A partir de agora é tudo imaginação minha, né? É tudo da minha cabeça, nada disso é confirmado, nada disso eu vi em outro lugar, vi em HQ, nada, é coisa da minha cabeça mesmo, da minha cachola. Vamos lá, Shuri desenvolveu 2 trajes de Pantera, show. Porém não deu tempo de ela usar junto com o T'Challa, então ela usa o seu e o outro fica pro M'Baku. Lógico que eu sei que para ser um Pantera Negra não é só vestir a armadura ali de Pantera Negra, né? A roupa de Pantera Negra. Tem todo um ritual e uma preparação. Mas e se o M'Baku só vestisse, o que aconteceria? Eu realmente tô fazendo essa pergunta porque eu não sei. Então se alguém souber aí o que acontece se alguém só usar o traje, deixa aí nos comentários que eu quero saber, né? Mas eu espero que eu tenha colocado a pulga atrás da orelha de vocês aí para esse filme. Espero que o hype de vocês estejam tão grandes quanto o meu, ou não, porque hype grande é sempre ruim, né? Porque aí você pode se decepcionar. Eu costumo não ter um hype tão grande nos filmes da Marvel, e aí é até bom para não me decepcionar. Eu sei que a Marvel ultimamente não está fazendo coisas tão grandiosas como já fez no passado, mas o primeiro Pantera Negra é um filmaço, é um dos melhores filmes da Marvel e um dos melhores filmes que eu já assisti. Então eu estou bem ansioso para esse filme, eu acho que ele vai ser o melhor dessa nova fase da Marvel, né? Eu gostei demais de fazer esse tipo de vídeo, pois eu sou uma pessoa que gosta bastante de teorizar em cima de trailers e relatos incertos, né? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem o like aí que eu posso trazer mais sobre outros filmes, sobre outras séries e coisas em gerais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do canal, e compartilhem com a galera que gosta de Pantera Negra e assim como eu está ansioso demais para assistir esse filme. Não esqueçam de ver os últimos vídeos do canal, tem conteúdo sobre bastante coisa, certeza que algum deles irá agradar vocês. Também vão lá no Instagram, pois se sair vídeo aqui eu aviso lá também, e aí vocês ficam sabendo de tudo, né? E lá no Spotify, no qual o Matheus e eu falamos sobre cultura pop com mais tempo, curiosidades e opiniões duvidosas. Muito obrigado e até uma próxima.